Bom dia, irmãos. Mais uma oportunidade que estamos tendo nesse domingo de estudar a Palavra de Deus como escola bíblica dominical. E vamos avançar nas nossas lições da carta do apóstolo Paulo aos Efésios. Hoje vamos estudar o capítulo 5 e 6. O título da nossa lição é A Conduta do Crente no Mundo. E temos como os objetivos: primeiro, saber compreender que mostramos a nossa fé pela nossa maneira de viver. E o segundo é uma ação de fazer, refletir os deveres da conduta cristã no mundo de relativismo ético e modernismo de ideias. O nosso textuário, ele está no capítulo 5, versos 15 e 16, que diz assim: portanto, estais atentos para que o vosso procedimento não seja de tolos, mas de sábios, aproveitando bem com cada oportunidade, porque os dias são maus. E convido os irmãos agora aí nessa abertura, aí nas suas casas, abrir seus cantores no hino 530, e vamos cantar a primeira e segunda estrofe, né? Vamos ser acompanhados pela nossa diretora de música, a irmã Erlúcia Maria, e a letra vai estar na tela. E depois nós vamos ter uma palavra de oração pelo nosso irmão Heraldo Eliezer, que é o nosso diretor de comunicação da igreja e que apoia muito a nossa EBD nos trabalhos dela. Que Deus nos abençoe nesse estudo. Nesse momento difícil que nós vivemos, e queremos te agradecer por toda a proteção que o Senhor tem nos dado a cada família da igreja, Senhor. Nesse momento que vamos começar a escola, que vamos ouvir o estudo do Elias, que o Senhor possa abençoar a cada um na compreensão do estudo, na aplicação para a sua vida também. Continua nos abençoando, nos prepara para o culto logo em seguida. Isso é o que eu te peço e agradeço. Em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. A conduta do crente no mundo. Esse é o título da nossa lição e nós vamos agora, irmãos, repetir o nosso textuário para poder encadear o tema desse domingo, né? É lá em Efésios 5, 15, 16 que diz: portanto, estais atentos para que o vosso procedimento não seja de tolos, mas de sábios, aproveitando bem cada oportunidade, porque os dias são maus. Nessa abertura dessa lição, que encerra o livro de
Efésios, escrito por Paulo, nós vamos fazer aqui um preâmbulo. Estamos usando até um título aqui que está na abertura da lição, na revista Compromisso, a revista do aluno, né? Que faz uma menção aqui de ir na contramão do mundo, né? Eu achei interessante essa colocação do nosso escritor da revista, do nosso estudo. Então, pegamos esse gancho e fizemos um preâmbulo aqui para depois entrar propriamente dito no discorrimento da nossa lição. Viver na contramão do mundo. Por que viver na contramão do mundo? Em primeiro lugar, a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Lá em 1 João 5,19 temos um versículo que define essa afirmativa, né? Sabemos que somos de Deus e o que o mundo jaz no maligno, né? Por que viver na contramão do mundo? Primeiro que nós somos de Deus, somos salvos, somos arrependidos, participamos da família de Deus, nós ingressamos no reino de Deus, somos de Deus, então não temos nada a ver com o mundo mais, né? As coisas velhas passaram, né? Em segundo lugar, Jesus fez uma oração pelos seus discípulos, lá na ocasião da sua ascensão, né? Ele se dirigiu a Deus, pediu pelos seus discípulos. E nessa oração tem um conteúdo tão profundo para nós, discípulos de Jesus, né? Quando ele fez essa oração para o discípulo lá que seguia ele na época dele, essa oração é extensiva a todos os discípulos que vieram a partir de então seguir Jesus, aceitar Jesus como Salvador, né? Então eu vou ler esse texto de João 17, de 6 a 18, na íntegra, para os irmãos entender o porquê viver na contramão do mundo. Nós fomos, Jesus pediu a Deus por nós. Uma vez que nós o aceitamos e o seguimos, nós não ficamos desamparados, ficamos protegidos, né? Então, quando a gente fala em contramão, dá a impressão de que nós estamos irregular, né? Se a gente for observar na lei do trânsito, você andar na contramão, você está infringindo uma lei, você está errando, né? Mas nesse sentido aqui, é bem adequado a gente usar essa contramão do mundo devido à diferença que tem daquela pessoa que já foi do mundo e agora ele pertence a Deus, pertence ao reino de Deus. Então, Jesus fez uma oração nos dando essa afirmação, essa garantia de proteção, e a gente tem tudo para viver uma vida no mundo, que a gente vive no mundo, mas nós não somos do mundo, né? Nós apenas vivemos nesse mundo como filhos de Deus, para disseminar a palavra de Deus, para proclamar a palavra de Deus, para que o mundo também tenha a mesma compreensão que nós um dia tivemos, né? Então a oração de Jesus diz assim, ó: manifestei o teu nome aos homens que me deste no mundo. Eram teus, tu nos confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. Agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles a receberam, e verdadeiramente conheceram que saí de ti e creram que tu me enviaste. E por eles eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Ora, todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome, que me deste, protegi-os. E nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Mas agora vou para junto de ti, e isto falo no mundo, para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmo. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou.
Não peço que os tire do mundo, e assim que os guardes do mal, Eles não são do mundo, como também eu não sou do mundo. Né? Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me deste, que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste como também amaste a mim. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me confiaste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu, porém, te conheci, e também este compreenderam que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste estejam neles, e eu neles esteja. Então essa foi a oração de Jesus, abençoadora, que nos dá essa convicção, essa certeza de que, embora estejamos no mundo, nós não somos do mundo, né? Nós estamos no mundo para levar esse mundo a aceitar Jesus como Salvador. Aí vem a pergunta, como viver na contramão do mundo? Aí vem a posição do crente, do verdadeiro crente, né, que abraçou esse convite de Jesus, que abraçou essa missão que Jesus deu, né? Influenciando o mundo com a nossa esperança. Qual é a nossa esperança? Lá em 1 Pedro 3,15 diz: antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, e estáis sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Qual é a razão da nossa esperança? A nossa esperança está na coisa, né, naquilo que é mais sublime, que é maior, né? Que não é essa vida terrena, não é a vida nesse mundo, é a vida eterna lá com Jesus, onde Ele está à destra de Deus, né? Então a gente precisa de influenciar o mundo com a nossa esperança, né? Precisamos influenciar o mundo com os nossos valores morais, éticos, cristãos, né? Da nova criatura que a gente recebeu e está recebendo sempre, né? Que esses valores são adicionados à nossa vida cristã enquanto estivermos aqui na Terra. Influenciando o mundo como sal e luz da terra, né? Vós sois o sal, vós sois a luz da terra, né? A gente tem que fazer com essa metáfora que Jesus usou, né? Dizendo que os seus discípulos eram luz, sal e luz, é porque a luz dissipa as trevas, o mundo vive em trevas. O sal é aquele que dá o tempero, que salga, né? É aquele que realmente coloca em condições de saborear, né? Então essas metáforas que Jesus usou servem também de ponto de influência na vida do crente para com o mundo onde ele vive, né? Aí, andar na contramão do mundo é ir de encontro ao mundo e de frente a frente dar o nosso testemunho como cidadãos dos céus e embaixadores de Cristo. Para andar na contramão do mundo, precisaremos estar preparados para as batalhas espirituais, ao apresentar o nosso estilo de vida, que demonstrará um forte contraste em relação aos caminhos do mundo. Para andar na contramão do mundo, precisaremos estar irrepreensíveis diante dele, isto é, o mundo não ter o que falar de nós em relação à nossa conduta como crente. Olha que palavras abençoadoras essa palavra quando fala da contramão do mundo, né? E a nossa lição, ela vem com algumas colocações importantíssimas dentro daquela ideia iniciais que a gente apresentou, né? E
ali fala muito do nosso testemunho, muito do nosso estilo de vida, da nossa postura como novas criaturas, como crente no Senhor Jesus, né? Mas a gente sabe que é muito difícil, né? Aí é muito difícil. Muitas das vezes ouvimos a seguinte frase: falando de tal, não parece ser cristão. Quais as razões pelas quais ouvimos tal frase? Aqui vem a figura do mau testemunho. Quando alguém faz essa colocação de um cristão, esse cristão não está dando um bom testemunho, né? Está deixando dúvidas quanto à fé que ele abraçou, aquilo que ele diz ser, né? Então, as razões que ouvimos tal frase é mais ou menos por isso. Então, nós precisamos ter cuidado com o nosso comportamento diante do mundo, pois é na conduta do dia a dia que mostramos quem realmente somos. Agora, irmãos, vamos entrar nos tópicos do caminho da conduta do crente nesse mundo, né? Aqui nós vamos ter vários tópicos que falam da conduta do crente no mundo. E nesse primeiro tópico, que tem o título A Conduta do Crente no Mundo, tem como inspiração o caráter e a natureza de Deus, né? Lá no Efésios 5:1, o versículo diz o seguinte: portanto, sedes imitadores de Deus, como filhos amados, né? Aqui a ideia de ser imitador dos filhos imitadores de Deus como filhos amados, a ideia é no sentido de fazer uma cópia. Precisamos copiar Deus, precisamos imitar Deus em nossa vida. Imitar Deus deve ser o ideal de nossa vida. Então, esse tópico aqui enfatiza bem isso. Termos como inspiração o caráter e a natureza de Deus, porque Deus é perfeito, né? Se nós imitarmos Deus, imitarmos Jesus Cristo, nós estamos no caminho certo para uma vida de testemunho exemplar, né? Então, vem uma reflexão aqui para cada um de nós, no particular, né? E que diz assim, ó: podemos imitar Deus em seus atributos morais, que são os atributos comunicáveis. Aqueles atributos comunicáveis de Deus, que é a justiça, amor, verdade, bondade, né? Porque os atributos de Deus, eles são os comunicáveis e os incomunicáveis, né? Nós temos, vamos ficar presos a esses comunicáveis. Nós não estamos estudando aqui a doutrina de Deus hoje, né? Para poder dissecar mais isso aí. Vamos nos prender a esses atributos comunicáveis de Deus, que fala da justiça, do amor, da verdade e da bondade, né? Esses atributos comunicáveis, eles têm lá, a gente sabe que se ao imitarmos Deus, nós vamos saber que nós temos condições de nos igualar a Deus nesses atributos comunicáveis. Por isso que ele fala comunicáveis. Comunicáveis de Deus para os seus filhos, né? E o primeiro atributo aqui que nós colocamos, que está ali na sugestão, é o amor. Deus é amor e somos capazes de amar também, né? Então há um empate aí entre atributos comunicados de Deus com o seu filho, né? Conhecimento. Deus tem conhecimento e nós somos capazes de ter conhecimento também. Conhecimento de Deus. Como é que a gente adquire conhecimento de Deus? É exatamente estudando o caráter de Deus, estudando os seus atributos, também os incomunicáveis, conhecendo mais a Deus através da sua palavra, da nossa comunhão, a nossa relação íntima com Deus, né? Nossos momentos especiais com Deus, né? Que Deus realmente, quando o crente busca a Deus com essa intensidade, ele vai ter uma vida gloriosa, né? Uma vida abençoada. Deus vai estar presente na vida dele para o proteger, para o controlar. Ele vai estar à disposição de Deus, vai estar à mercê da vontade de Deus para obedecer, ser fiel e ter uma vida que o mundo não vai ver naquela vida nada de errado, né? E o outro atributo é a misericórdia. Deus é misericordioso e nós somos capazes de ser misericordiosos também,
né? Jesus Cristo lá no Sermão do Monte, lá nas Beatitudes, né, nas Bem-aventuranças, ele disse, bem-aventurados misericordiosos, porque eles herdarão o reino de Deus. Olha que bênção. Outra é a justiça. Deus é justo e nós somos capazes de ser justos também, né? O crente precisa ter cuidado para ele agir sempre com justiça na sua vida, né? Aquele que lida com o ser humano, tem as relações, né, familiares, as relações de trabalho, as relações na igreja, todo tipo de relação nas amizades, o crente tem essa possibilidade de ser justo como Deus é justo, em tudo, nas suas decisões, na sua maneira de relacionar com as pessoas, de enxergar as pessoas, ver nas pessoas as coisas, e não criticar, e também não atribuir nada injustamente àquela pessoa, né? Aquele que é patrão, ser justo com o seu empregado, né? Então, essa justiça de Deus aqui são possíveis de nós também absolvermos e podemos ter essa comunicação com Deus, nesse atributo especial, né? E agora vamos passar para o outro tópico, né? O outro tópico é a conduta do crente no mundo precisa ser firme. A conduta do crente no mundo precisa ser firme e bem consciente da realidade do pecado, né? Aí nós temos lá, no capítulo 5, verso 3 e 6, o seguinte versículo que diz assim, ó, aqui volta aquilo que a gente falou na lição passada, né? O crente tem que fugir do pecado, o crente não pode ser igual ao mundo, o mundo no jaz no maligno, né? Lá no pecado, em toda aquela sorte de situações adversas à vontade de Deus, no ensino da palavra de Deus. Então o versículo 3 e 6 diz assim, ó, mas a prostituição e todo tipo de impureza ou cobiça nem sequer sejam mencionadas entre vós. Quer dizer, quando nós falamos lá da pergunta que fizeram, questionando aquele tipo de crente, né? Aqui vem a colocação do apóstolo Paulo de uma forma bem apropriada, né? Que aquelas coisas que o mundo faz, aqueles cometimentos que o mundo faz, talvez numa consciência, mas numa rejeição à vontade de Deus, ele diz assim, ó, nem sequer sejam mencionados entre vós. Não tem que nem pensar em nada daquilo, né? O crente tem que ser bem consciente da realidade do pecado e fugir do pecado, se afastar, né? Nós na lição passada falamos que os crentes gentios convertidos não tinham que estar mais em comunicação com gentios que não se converteram. Tinha que se afastar. O apóstolo Paulo falou isso no capítulo 4 de Efésios, lá na lição passada. E aqui está dando a mesma prerrogativa quando ele fala isso aqui, ó. Ninguém vos engane com palavras sem sentido, pois é por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre os desobedientes, né? E nessa parte aqui, nós temos alguns conceitos de pecado que a sociedade apresenta nos dias de hoje, o mundo apresenta, né? E o crente precisa estar atento a essas tendências, a esses conceitos, né? A tendência tem sido negá-lo e amenizá-lo, né? Quando se fala de pecado, o mundo enxerga o pecado como nada, né? Ele quer viver sobre as suas conveniências, sobre as suas vontades próprias, o que eles acham, né? Então a tendência tem sido negá-lo e amenizá-lo. O mundo ignora o pecado, o crente não pode ignorar. Ele tem que ter a consciência, como diz aqui, ó, a consciência da realidade do pecado. Para alguns, o pecado é resultado de algo ditado por impulso íntimos e circunstanciais, excluindo assim a responsabilidade de escolha, né? É muito fácil você ignorar o pecado e agir ao seu bel prazer e se eximir de responsabilidade daquilo que você vai sofrer de consequências mais na frente, que você até ali não está nem aí para isso, né? Outros focam o prazer, quer dizer, o sentir-se bem, não importa o custo e os meios. A pessoa
fica alucinada para fazer as coisas que lhe vem à mente, que lhe vem ao coração, né? Não estão preocupadas com nada daquilo, o custo que vai ter, os meios que vai ter, as consequências que vai ter, né? A pessoa age inconsequentemente na vida pecaminosa que o mundo apresenta, a sociedade apresenta, né? Aí vem também o outro ponto, que é o ponto da teoria da evolução. O que a Bíblia chama de pecado, a evolução, essas teorias evolucionistas, trata como sendo herança da vida primitiva, uma vida animalesca, né? Na teoria da evolução, o homem não foi criado por Deus, o homem veio dos animais, veio do macaco. Então essas teorias aí, tudo bota as pessoas a ficar bem afastadas de Deus. Primeiro que ignora que Deus é criador, que Deus é sustentador, que é o Deus que provê tudo, que é o Deus que sustenta tudo, né? Que é o Deus que domina tudo, né? Então, esses conceitos de pecado que a sociedade apresenta nos dias de hoje, o crente precisa ter cuidado para não ser influenciado. Lá atrás nós falamos que o crente tem que influenciar, não ser influenciado pelo mundo, né? A próxima conduta do crente no mundo, ela precisa ser refletida e proclamada com excelência familiar, né? Aqui volta a questão da família, né? Aqueles ensinos que o Paulo fez para a família, fez para os pais, fez para o marido, para a mulher, para os servos, para os senhores, né? Aqui Paulo volta a falar sobre a conduta do crente do mundo precisa ser refletida e proclamada com a excelência da familiar, né? Família crente, família salva, família pertencente ao reino de Deus, ela tem que dar no seu contexto familiar, dar um bom testemunho, né? Os seus vizinhos têm que ver naquela família verdadeiros crentes, né? Então, em Efésios 5, verso 22, 25, e no capítulo 6, já estamos passando para o capítulo 6, verso 1 e 4, nos diz assim: mulheres, cada uma de vós seja submissa ao marido, assim como ao Senhor. Maridos, cada um de vós ame a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Filhos, sedes obedientes a vossos pais no Senhor, pois isso é justo. E vós, pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos, mas criai-os na disciplina e instrução do Senhor. Paulo ensina aqui um relacionamento familiar totalmente baseado no amor, né? E essa postura da família diante do mundo vai ter uma influência esplendorosa. O mundo vai enxergar na família cristã uma família realmente que vive aos pés de Deus, quando esses conceitos, essa vivência entre pais e filhos, entre marido e mulher, né, apresentam, né, é um testemunho maravilhoso essa postura familiar, né? O que está facilitando? Aí a pergunta, o que é que está facilitando ou impedindo o exercício desses papéis nos lares de hoje, né? É uma pergunta para a família cristã, né? Que se o crente quer viver uma conduta verdadeira de crente no mundo, começa no lar, né? Começa no lar. Não tem testemunho melhor do que aquele testemunho que é dado no lar, né? A pessoa pode não ter um aparente testemunho lá fora ele pode ser uma pessoa de um jeito e no lar ser de outro. Então não tem lugar melhor do que você ver no lar, no relacionamento, né, a postura de cada um, nesse testemunho que é nos chamado a atenção para que possamos viver nesse mundo como crente, né, uma conduta que o mundo enxerga em nós
verdadeiros servos de Deus, né? O nosso viver fala mais alto, falei isso na outra lição, do que qualquer palavra, do que qualquer ação. É o viver, né? Então a família precisa viver. Quando faz a pergunta aqui é para fazer uma reflexão. Cada irmão no seu lar, com a sua família, né? Ver aonde toca aqui, né? O que está facilitando ou impedindo o exercício desses papéis nos lares de hoje, né? Fica a pergunta de reflexão para cada um de nós. Tal. Qual é o papel que exerço na minha família? Vem a outra pergunta, né? Qual é o papel que eu exerço na minha família? Como eu estou me comportando no seio da minha família? Como este papel está sendo exercido por mim? Né? Será que eu estou realmente dentro desse conceito de texto bíblico? Né? Os maridos estão amando suas esposas estão se sujeitando. Não é essa sujeição de escravidão, né? Marido não vai escravizar sua mulher. É a sujeição, como diz o texto bíblico, né? Como ao Senhor. Né? Como ao Senhor. Né? Numa escala de 1 a 10, qual seria a minha nota na execução deste papel? Aí cada um por si vai dar a sua nota, vai dizer o nível que você está. E se você está num nível, assim, vamos dizer assim, regular, você precisa se preocupar para melhorar esse nível, né? Aumentar a sua nota, né? A nota máxima é 10, e essa deve ser a nossa meta, né? A nota 10. Que Deus possa nos dar essa compreensão aqui nesse tópico, nessa visão que a lição nos apresenta, né? A outra conduta do crente no mundo se torna possível e inconfundível com o enchimento do Espírito Santo. Né? Eu lembro na lição passada, nós falamos sobre o Espírito Santo e vamos voltar a falar porque o Espírito Santo é a mola propulsora, como nós dissemos, na vida do crente, na vida da igreja, na vida das relações, né? No testemunho, na pregação da palavra. Né? O crente só vai pregar a palavra adequadamente se ele for usado pelo Espírito Santo. Todo crente tem o poder proclamador de pregar a palavra. Basta ele se colocar à disposição do Espírito Santo para testemunhar. As oportunidades vão surgir, a gente vai ler aqui o texto, as oportunidades vão surgir e ele vai ter essa oportunidade de testemunhar sendo usado pelo Espírito Santo. O crente tem o Espírito Santo desde a sua conversão. O que falta no crente é o enchimento do Espírito Santo. Então a conduta do crente no mundo se torna possível e inconfundível com o enchimento do Espírito Santo. Então lá no versículo 18, capítulo 5, temos o verso assim, verso muito sucinto, mas que tem uma profundidade tremenda para a vida do crente. Mas enchei-vos do Espírito. Está aqui uma colocação contundente, né? Mas é uma ordem, né? É uma determinação, é um imperativo, né? Mas enchei-vos do Espírito. Né? Aqui nós vamos dissecar um pouquinho sobre essa coisa dentro do contexto da nossa lição de hoje, fugindo um pouco até do que nós já falamos para trás, fugindo não, passando um pouco além daquilo que já falamos, né? Vamos seguir aqui e depois vamos ter alguns preâmbulos sobre isso aqui, ó. Somente uma vida de enchimento do Espírito nos habilita e qualifica para vivermos com os valores do reino. Você concorda ou você discorda? Né? Fica a pergunta, né? Se você fosse abordado sobre a atuação do Espírito Santo em sua vida, o que diria? Quais textos bíblicos usaria? Então, eu fiz aqui um preâmbulo dessa pergunta última aqui, ó, da letra B, que a gente vai discorrer como se eu estivesse respondendo por todos, porque a palavra de Deus é para todos, nesse sentido, todos os crentes. Né? Então, ó, a gente chamou lá um tópico lá chamado o significado da plenitude do Espírito Santo é estar cheio. Cheio do Espírito Santo. Esse é o significado da plenitude do Espírito Santo. Quando fala
estar cheio é uma coisa plena, né? O pastor deu até um exemplo aí no culto de oração, quarta-feira, o exemplo do copo d'água, né? Se o copo está pelo meio, ele não está pleno, ele não está cheio. Ele está querendo ser cheio, está precisando ser cheio. Então, uma coisa plena é uma coisa cheia, né? Então, o crente precisa estar cheio do Espírito Santo. Aí vem o texto bíblico, que é esse texto aqui, do verso 18, do capítulo 5, que diz assim, ó: e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos, tem tradução que fala devastidão. Aqui diz dissolução. Mas enchei-vos do Espírito, né? Aí vai vir alguns pontos aqui, alguns textos bíblicos, conforme sugeriu lá. Se você fosse abordado sobre a atuação do Espírito Santo em sua vida, o que diria? Quais os textos bíblicos usaria? Né? Então, aí a gente vai mais ou menos entrar em alguns textos bíblicos, como se os irmãos tivessem, pelo conhecimento da palavra de Deus que todos nós temos, a gente pode colocar como para todo mundo isso aqui. Né? Primeiro, a submissão do Espírito, do controle do Espírito. A gente precisa estar submisso. Para que a gente seja cheio do Espírito, a gente precisa estar submisso. Né? Pois, aí vem o texto bíblico de João 3,34 que diz assim, ó: pois o enviado de Deus fala as palavras dele, porque Deus não dá o Espírito por medida. Né? A pessoa que vai falar da palavra de Deus, ele vai falar a palavra que Deus vai colocar na boca dele através do Espírito Santo. Né? Os profetas do passado falavam aquilo que Deus colocava na boca deles, né? E através do Espírito. E hoje não é diferente, né? O proclamador da palavra precisa ser usado pelo Espírito. Ele não vai falar dele mesmo, ele vai falar de Deus. E Deus, quando o crente está à disposição do Espírito Santo, Deus coloca aquilo que ele deve falar. Né? Então, temos muitos exemplos de servos de Deus no passado que alegavam, quando eram chamados para um ministério particular, especial. Aí Moisés foi um, eu não sei falar. Né? Eu não sei falar, outros disseram, eu não sirvo para esse ofício não. Né? Mas Deus, quando chama, ele capacita, ele prepara, né? Ele dá as condições. Quando Deus chama, ele sabe o que vai fazer. Ele sabe como vai usar aquele servo para a obra de Deus. Então, o controle do Espírito é importante, a nossa submissão nesse controle, para que Deus nos use, né? Através do seu Espírito, como diz aqui em João 3,34. Aí tem outros textos que falam de entristecer a parte negativa, né? O crente, quando fica alheio, né, a essa verdade primeira ali, ele pode entristecer o Espírito Santo. Né? Aí vem o versículo Efésios 4,30, que a gente estudou na lição passada, que diz assim: não entristeçais o Espírito de Deus, no qual foste selado para o dia da redenção. Né? Entristecer o Espírito Santo de Deus quando damos lugar ao diabo. É uma maneira de entristecer o Espírito Santo de Deus. Né? Não deis lugar ao diabo. Efésios 4,27, também já ouvimos isso na lição passada. Né? Extinguir o Espírito Santo. Não apagueis o Espírito. 1 Tessalonicenses 5,19. Isso é quando nós assumimos o controle, nós queremos fazer as coisas por nossa conta. Nós não queremos nos submeter ao Espírito Santo de Deus, não queremos deixar que Deus tome o controle da nossa vida para nos usar. Aí só vai dar besteirada. Né? Quando nós assumimos o controle, vamos estar afastando o Espírito, abrindo mão do Espírito. Nós estamos querendo fazer por nossa conta. Né? E o trabalho de Deus, o testemunho cristão, não pode ser exercido com esse comportamento de querer fazer as coisas por nossa conta própria. Precisamos da ajuda do Espírito Santo de Deus na nossa vida para que a obra de Deus seja levada adiante, o testemunho da palavra seja levado adiante, a palavra vai ser proclamada e o Evangelho vai ser disseminado para outras almas serem rendidas aos pés de Jesus. Né? Mentir para o Espírito Santo. Então disse Pedro:
Ananias, por que encheu Satanás teu coração para que mentisse ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? É aquela passagem bíblica quando os apóstolos vendiam tudo, né? Eles tinham tudo em comum, né? Está lá em Atos 5,3, e levava aos pés dos apóstolos aquilo que eles levantavam para poder fazer a comunhão, a distribuição para aqueles que não tinham nada, né? Então Ananias e Safira tiveram um fim triste, porque não é porque eles tiraram daquilo que eles venderam uma parte para eles, não. É porque eles mentiram para o Espírito Santo, eles propuseram vender a propriedade e dar. E na hora que quiseram tirar parte. Então foi questionado por Pedro, né? Por que encheu Satanás teu coração para que mentisse ao Espírito Santo? Então o crente precisa ter cuidado no seu comportamento em relação à pessoa do Espírito Santo. Aquilo, compromisso que a gente assume em nome de Deus, aos pés do Espírito Santo, tem que ser compromissos sérios, verdadeiros e compromissos para o cumprimento deles na sua íntegra, né? Aí vem outro versículo, blasfemar contra o Espírito Santo. Se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á isso perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será isso perdoado, nem neste mundo, nem no porvir. Né? Aqui tem uma lição importante aqui. Né? O crente não vai blasfemar contra o Espírito Santo. Pelo contrário, ele pode extinguir, ele pode mentir, mas blasfemar ele jamais, porque ele é um crente. Ele aceitou Jesus pelo Espírito. Né? Agora, ele pode, né? Aqui tem um versículo aqui que diz aqui embaixo, ó. Ele pode deixar que a vida em pecado, não confessado e não levados a sério, tornar-se um crente carnal. Ele está aqui, é tipo de uma blasfêmia. Se ele é como se fosse uma blasfêmia. Não é uma blasfêmia propriamente dito, mas é como se fosse, né? O crente que se deixa passar essas oportunidades de viver uma vida na presença de Deus, confessando seus pecados, não levando a sério os seus pecados, né? Tendo uma vida de pecado sistemática, né? O pecado momentâneo é uma coisa, agora uma vida de pecado na sua persistência, na sua vamos dizer assim, na sua persistência, na sua assiduidade, no seu dia a dia, como uma coisa permanente na sua vida, ele vai estar se tornando um crente carnal e ele está indo de encontro à vontade do Espírito Santo. Né? É aqui que o crente precisa ter mais cuidado. Ele não vai blasfemar, como lá Jesus, quando expulsou lá os demônios, né, daquele processo, e ele foi criticado pelos escribas e fariseus, os líderes religiosos, de que ele estava expulsando o demônio pelos Beuzebus, né? O deus maligno lá dos espíritos maus, né? Então ele foi taxado, foi criticado, dizendo que ele blasfemava contra o Espírito Santo, expulsando o demônio. Jesus deu lá a resposta que tinha que dar, né? Mas a vida do crente deve ser uma vida de contrição, uma vida de arrependimento a cada dia. Ele deve estar aos pés de Deus, confessando e lavando seus pecados, fugindo da carnalidade, fugindo do pecado, como nós já falamos lá atrás, né? Porque se o crente vive no pecado, o mundo vai enxergar isso nele e vai fazer aquela pergunta: que crente é esse aí? Né? Não estou vendo crente nenhum, ele faz tudo que o mundo faz, né? Então o crente precisa tomar cuidado nesse aspecto aqui, ó, tá? A plenitude do Espírito Santo tem como alvo, olha que outros ensinos aqui, ó, que a gente colocou, né? O primeiro alvo aqui que a gente colocou foi capacitar para falar do Evangelho. Agora é tudo positivo, né? Tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios, como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus. Atos 2:11. Né? Então, o crente na plenitude do Espírito Santo, ele vai ser capacitado, como eu falei, Deus capacita. Né?
Deus dá os meios para o crente ser usado na obra que Deus o chamar para o crescimento do seu reino, né? Para falar ele vai ser capacitado para falar do Evangelho. Não tem desculpa, né? Eu não sei falar. O crente tem que estar preparado, né? Falamos dos dons também na lição passada. Quando o crente tem um dom, né? E esse dom ele tem que desenvolver. E falar do Evangelho, eu posso afirmar que é um dom nato no momento que todos aceitam Jesus como Salvador, através da obra do Espírito Santo. Então ele só vai ser capacitado, vai ser preparado para tal coisa, né? Aqui no versículo, no outro item da plenitude do Espírito Santo tem como alvo, o segundo alvo é dar coragem. Dar coragem para enfrentar os inimigos, chamando-os, ordenando-lhes que absolutamente não falassem, nem ensinassem em nome de Jesus, né? Aqui diz assim, ó, o versículo 18, capítulo 4 de Atos, diz assim, ó, chamando-os, ordenando-lhes que absolutamente não falassem, nem ensinassem em nome de Jesus. Isso aqui foi na pregação dos apóstolos, né? Eles incomodavam os líderes religiosos, né? Ele causava, os líderes religiosos achavam que ele estava causando tumulto nas regiões onde eles pregavam o Evangelho. E os líderes religiosos tinham uma preocupação política com isso, né? Então eles mandavam prender os servos de Deus que pregavam o Evangelho. E nessas ações deles, eles não podiam fazer nada, porque eles não estavam cometendo erro nenhum, né? Eles só não queriam que eles pregassem o Evangelho, porque estava causando tumulto, segundo eles, nada. Eles estavam sendo absolvidos por grande multidão para ouvir a palavra de Deus. Aquilo incomodava os líderes religiosos, né? Então, quando acontecia isso, eles chamavam, mandavam levar a presença deles, até querendo prendê-los, e ordenavam que absolutamente não falassem, nem ensinassem em nome de Jesus. Os crentes não intimidaram com essa pressão que eles sofreram dos líderes religiosos, né? Eles tinham coragem de sair dali e continuar fazendo o trabalho da disseminação da palavra de Deus, do Evangelho de Jesus Cristo. O outro alvo seria dar liberdade para testemunhar, né? Nós temos um exemplo do próprio apóstolo Paulo, né? Ele teve a liberdade de pregar o Evangelho até em cadeias, né? Aí tem um versículo aqui, ó. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciaram a palavra de Deus. Isso aqui foi no dia do Pentecoste, né? E Deus deu o poder do Espírito Santo para os discípulos saírem em campo. Jesus não tinha prometido que daria o Consolador para eles. Jesus, na sua ascensão, fez a promessa. E essa promessa se cumpriu aqui, né? Então ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciaram a palavra de Deus. Então nós temos aqui 3 alvos importantes para o crente hoje, tirar suas dúvidas e achar que ele não pode fazer nada no reino de Deus, né? Se ele estiver submisso ao Espírito Santo, deixar que o Espírito Santo tome conta da sua vida, deixar que ele seja cheio do Espírito Santo, ele não precisa ter medo de nada, porque ele vai ser um bom proclamador da palavra de Deus, um bom testemunho do Evangelho, porque Deus vai capacitar, vai dar coragem, vai dar liberdade para que ele faça a obra, e essa obra seja uma obra que venha resultar grandes conquistas de almas perdidas para o reino de Deus e para a honra e glória de Deus, né? Tá? Agora o outro tópico aqui é a conduta do crente no mundo é vitoriosa, porque temos a armadura de Deus. Aqui já estamos no capítulo 6, né? Onde o Paulo fala da armadura de Deus, revestir-vos de toda a armadura de Deus, para que possais permanecer firme contra as ciladas do diabo, né? O crente precisa estar sempre preparado para as astutas ciladas do diabo, que ele está aí bramando, rugindo
a buscar quem possa tragar, né? Diz lá Pedro nessa afirmativa da atuação do pai da mentira, que é o diabo, né? A armadura de Deus e as implicações para a nossa vida, né? Aí vem, nesse texto aqui, se eu fosse discorrer ele todinho, né? Temos lá a figura do cinto, temos a figura da couraça, os calçados, o escudo, o capacete e a espada. Todas essas figuras simbólicas que o apóstolo Paulo usou, ilustrando o soldado romano, né? Paulo ficou preso lá em Roma e tinha soldados romanos ali aos seus pés tomando conta dele para que ele não fugisse, tipo assim, né? Paulo não ficou preso à vontade para ficar saindo daqui para ali, para ali. Ele pregou, escreveu muitas cartas da cadeia. E ali ele tinha soldado romano tomando conta dele, né? Então ele teve essa oportunidade de visualizar essas figuras que ele usou aqui, né? Do cinto, da couraça, dos calçados, do escudo, do capacete e da espada, para ilustrar a armadura de Deus para os crentes, né? No Senhor Jesus Cristo, né? E que essa armadura seria uma forma dele ter uma conduta vitoriosa, como diz o tópico, né? O nosso tópico fala de conduta vitoriosa. Ó, a conduta do crente no mundo é vitoriosa porque temos a armadura de Deus. Então, todas essas colocações aqui que o apóstolo Paulo usou, esses símbolos, faz parte da armadura de Deus. Então, vamos lá, das definições de cada uma aqui, para os irmãos terem a compreensão maior de que o crente precisa da armadura de Deus, para que ele esteja preparado para enfrentar as hostes satânicas, enfrentar esse mundo difícil, né? Então, o cinto é a verdade. O cinto simboliza a verdade. Nos dá firmeza e segurança, porque a palavra de Deus é a verdade, né? Jesus disse que ele é o caminho, a verdade e a vida, né? A palavra de Deus, lá na oração de Jesus, quando rogou lá pelos seus discípulos, ele disse que a palavra de Deus é a verdade, né? Então, o cinto representa essa verdade. Nos dá firmeza e segurança. Porque a palavra de Deus não tem engano, né? Deus, um dos seus atributos, né, incomunicáveis é a imutabilidade de Deus. Um desses atributos que a gente não está estudando a doutrina de Deus aqui não, mas é bom, já que chegamos aqui, né, que nos dá firmeza e segurança. É a verdade, né? Então, Deus, quando fala, o que ele diz, acontece. A palavra dele é digna de todo crédito. A palavra de Deus é digna de todo crédito. Se a gente fosse estudar também sobre a palavra de Deus, as suas implicações, a sua veracidade, né, a sua pertinência, que é a palavra de Deus, aqui está a palavra-chave, verdade, né? A outra é a couraça, é a justiça. Aquela couraça que o soldado usava representa a justiça, né? A justiça é a proteção do servo de Deus. Deus, também já falamos lá atrás, nos seus atributos comunicáveis, atributos morais, um desses atributos é a justiça. O crente tem comunicação com Deus em fazer justiça, né? A justiça é a proteção do servo de Deus. Deus é justo, né? Nos seus atos para conosco, é fiel. E o crente deve proceder da mesma forma. Seus calçados, os calçados, vamos dizer lá, aquela bota, aquela sandália romana, né? São a preparação do evangelho da paz, né? Quando fala calçado, é porque você vai precisar sair, né? Tem o sentido de você ir pregar o evangelho, sair das quatro paredes, sair para a proclamação da palavra. Então, os calçados que você está usando para esse calçado vai te levar, vai te preparar para a preparação do evangelho da paz. O crente vai pregar a paz, pregar o evangelho da paz, da salvação, que Jesus que é a verdadeira paz. Jesus é a verdadeira paz. Somos mensageiros da paz de Cristo.
Nós precisamos ter essa figura bem latente no nosso crescimento espiritual, no nosso conhecimento daquilo que Jesus é e o que ele deixou para que nós realizássemos. Né? O escudo, né? Aquele escudo de proteção. Né? O escudo aqui representa a fé. Né? A fé é tudo na vida do crente. O crente que não tem fé, ele não é crente, ele foi salvo pela fé, pela graça, por obra da fé, né? E não foi obra dele, foi obra de Deus, é Deus que dá a dádiva da graça e nos dota de fé para aceitá-lo como um Salvador. Somos protegidos pela fé. Né? O capacete do soldado, ele representa a salvação. Né? Proteção à cabeça e à mente. Né? Da onde procede tudo. Né? A pessoa que não tem a sua mente normal, ela está desprotegida, né? Quando a gente fala que a pessoa está louca, ou mesmo está cometida de alguma doença mental, ela tem que ser levada para um lugar específico para ela conviver com as outras pessoas da mesma forma. Ele não pode conviver com as demais pessoas normais, né? Então, o capacete é a salvação que protege a cabeça e a nossa mente, né? Para a nossa mente ser sempre saudável, ser propícia à vontade de Deus. Né? A outra aqui é a espada. Né? A espada é a palavra de Deus. Né? Nós temos no hino do cantor cristão que fala: livro santo é a tua palavra. Né? É a firme palavra de Deus. É a espada. Aí começa a dissecar essas armaduras, né? Para a vida cristã. Né? A espada é a palavra de Deus dada pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos protege. Né? Ninguém pode ir para a batalha sem a palavra. Né? Você não pode ir em campo, pregar o Evangelho, sem estar preparado com a palavra que você vai dar. Por isso que fala em capacidade lá atrás, em preparo. Né? Deus falou em capacitar, dar coragem, dar liberdade. Está tudo dentro desse contexto aqui, para falar a palavra de Deus, que tem como símbolo a espada. Ninguém pode ir para a batalha sem a palavra. A confiança em Deus faz com que cada peça da armadura se torne eficaz. Precisamos confiar em Deus nessas providências todas que Ele nos oferece através da sua palavra, dos ensinos que o apóstolo Paulo fez àqueles crentes de Éfeso, né? Aqueles crentes que estavam crescendo, amadurecendo, tiveram toda uma oportunidade. E isso tudo é extensivo a nós hoje do século XXI. Né? A confiança em Deus faz com que cada peça da armadura se torne eficaz, verdadeira, realmente eficaz na vida do crente. Atividade de suprimento. Aqui já estamos no finalmente da nossa lição, né? Que a gente vai fazer o fechamento aqui, em que nós tivemos o estudo que falou sobre a conduta do crente no mundo. Né? A gente falou da conduta do crente no mundo, tem a inspiração, o caráter de Deus e a natureza de Deus, são os atributos de Deus, comunicáveis, que a gente pode equiparar com Deus, se nós estivermos submetidos a Ele. Né? A conduta do crente no mundo precisa ser firme e bem consciente da realidade do pecado. É outra conduta do crente. A outra é a conduta do crente no mundo precisa ser refletida e proclamada com a excelência familiar. A outra é a conduta do crente no mundo se torna possível e inconfundível com o enchimento do Espírito Santo. Né? E por fim, a conduta do crente no mundo é vitoriosa porque temos a armadura de Deus. Né? Então, vem agora as perguntas finais, as afirmativas, né? Em cima de perguntas aqui para fechar todo o contexto da lição. Como viver a conduta do reino de Deus neste mundo tenebroso e mau? Fincando bem firmes as estacas dos nossos princípios que não podem ser removidos. Colocando como ideal de vida e projeto de vida ser imitador de Deus. Aqui, ó, imitar a Deus em tudo que Deus é, no seu contexto geral. Valorizando e proclamando a família como instituição divina e por isso precisa viver e existir
segundo os preceitos da palavra de Deus. Aqui está todo um arcabouço de como viver a conduta no reino de Deus, nesse mundo difícil, né? Que Deus nos abençoe e faça com que essa lição nos enriqueça, nos faça crescer e possamos ser melhores crentes na presença de Deus e dar o nosso testemunho devido ao mundo, esse mundo tenebroso que está sendo referido aqui nesse finalzinho. Deus nos abençoe. Agora, irmãos, eu convido os irmãos aí de casa para abrir seus cantores no hino 530. Vamos cantar agora a terceira e quarta estrofes, acompanhado da irmã Erluce Maria, do piano, a letra na tela. E depois teremos a oração final, que será feita pela nossa professora Renilma Coelho. Que temos de aprender um pouco mais da Tua Palavra com a lição que foi apresentada pelo Teu servo irmão Elias. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem colocado o Teu servo para dar continuidade aos estudos da Escola Bíblica Dominical. Te agradecemos por cada palavra, por cada mensagem que foi dita até agora. Te pedimos nesse momento que o Senhor esteja quebrantando os nossos corações para que possamos, meu Deus, estar atentos para ouvir e aprender mais da Tua Palavra. Que o culto que será prestado ao Senhor nesse momento chegue ao Teu trono com um cheiro suave. Essa oração que fazemos nessa manhã, em nome de Jesus. Amém.